Apocalipse 2, verso 18 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a palavra do Senhor, que o Senhor nos fale, continue falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para nos entendermos um pouquinho o sentido de algumas coisas que o Senhor Jesus fala a essa igreja, é bom nós entendermos um pouquinho do contexto histórico que ela vivia e de algumas características desta igreja. Como já falamos e temos falado e repetido para ficar firme nos nossos corações, essa carta, ela foi escrita por João no tempo do exílio. Ele estava preso numa prisão, a ilha de Patmos, e ele escreve as 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Mas como o número 7 ele simboliza a totalidade, a perfeição, estas cartas elas não são escritas apenas àquelas 7 igrejas na Ásia, mas a todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, de todos os tempos. E é por isso que as características daquela igreja, naquele tempo, são importantes entendermos, sim, é importante, mas não podemos deixar de ler e absorver as verdades aqui escritas como verdades direcionadas a nós. Esta carta foi escrita para a Igreja Batista Getsemane, que se reúne hoje nesse templo aqui, e a todas as igrejas de todo o mundo. Então nós precisamos ouvir esta mensagem, assimilar e avaliar. Será que as minhas ações, será que a minha vida, será que o meu estilo de vida tem sido como o da igreja que se encontrava em Tiatira naquele tempo? Será que hoje eu sou Tiatira, eu sou esta igreja, eu apresento as mesmas qualidades e também as mesmas dificuldades ou deficiências que esta igreja apresenta? Por isso essa carta não é uma carta de 2000 anos atrás, é uma carta para hoje, é uma carta escrita há 2000 anos, mas destinada a nós hoje também. Amém? Tiatira era uma cidade não tão importante politicamente como as que nós já vimos anteriormente, como Éfeso, como Pérgamo. Tiatira era uma cidade um pouco menor e ela foi edificada para fins militares. Ela servia como barreira aos inimigos que tentavam chegar a Pérgamo, que naquele tempo era a capital da província
da Ásia. Então Tiatira ela ficava um pouco afastada e era um local onde os soldados ficavam ali, ficavam dormindo, acampados, enfim, se reuniam ali e, portanto, era uma cidade fortificada que servia a fins militares. Embora não tão importante politicamente, era uma cidade que tinha uma grande importância econômica, porque ali existiam algumas... Era um centro manufatureiro, tinham tinturarias, tinham locais, indústria de vestimentas, de cerâmicas, de trabalhos com bronze. Então, era uma cidade que tinha uma importância comercial muito grande. E por ter esta importância comercial, lá em Tiatira começaram a surgir agremiações, ou poderíamos chamar hoje de sindicatos de determinadas classes comerciais. Então tinha ali o sindicato dos tintureiros, tinha ali o sindicato da turma que trabalhava com bronze, tinha o sindicato das costureiras, o pessoal que trabalha, que faziam roupas, enfim. Tinham alguns sindicatos que organizavam a estrutura comercial da cidade. Só que além da função econômica, comercial e também social desses sindicatos, eles tinham também a função religiosa. Porque cada sindicato, cada classe de trabalhadores ali adotava um deus como um padroeiro, vamos dizer assim, como eles seguiam, eles adoravam um determinado deus. Cada classe, cada sindicato adorava um deus particular. E assim, todas as pessoas da cidade, elas tinham que fazer parte dessa estrutura organizacional. Caso contrário, teriam dificuldade de participar do comércio na cidade. Ou seja, se você não faz parte de sindicato nenhum, você também não pode abrir nenhuma loja, você não pode trabalhar, você não vende, você não compra. Ficaria muito complicado para as pessoas que viviam ali em Tiatira não fazerem parte de qualquer um desses sindicatos, desses grêmios, dessa comunidade. E isso se tornava um problema para a igreja, por quê? Porque, como eu falei, além da função social e econômica, existia também essa função religiosa. E sempre quando haviam reuniões destes grupos, nessas reuniões, eles sacrificavam animais a esses ídolos, consagravam alimentos aos ídolos, e a comida que era servida ali eram comidas sacrificadas aos ídolos. E geralmente essas festas terminavam em orgias sexuais, porque era uma forma de adoração também. Então, no culto pagão, era muito comum que a promiscuidade sexual fosse algo comum ali. E em Tiatira não era diferente. Então, essas pessoas, essa cidade, que era uma cidade comercialmente importante, existiam muitas manufaturas, enfim, as pessoas trabalhavam muito ali. E esse comércio, ele se estruturava em classes, em sindicatos, que adoravam a deuses específicos, e nessa adoração eles serviam comidas sacrificadas e adoravam também, fazia parte do culto, a questão da promiscuidade, o sexo. E aí a igreja do Senhor Jesus é instalada ali nessa cidade. Como é que ficam os cristãos? Pense como é que a igreja reagiria diante de uma sociedade assim. É um problema, irmãos. Talvez não esteja tão diferente da nossa sociedade hoje. Talvez estejamos caminhando para algo parecido com isso, onde nos posicionarmos de acordo com a palavra começa a trazer certos problemas, onde denunciar determinados pecados começa até mesmo ter o risco de ser considerado ilegal e poder gerar problemas para os cristãos, para os pregadores da palavra. Essa igreja vivia nesse contexto. Não era brincadeira. Mas mesmo assim, quando o Senhor Jesus começa a falar à igreja e manda um recado para a igreja dizendo que Ele é aquele
o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, ele diz: conheço as tuas obras. E Jesus começa a descrever uma igreja maravilhosa. Uma igreja maravilhosa. Porque era uma igreja que não estava parada, era uma igreja que estava agindo, que estava trabalhando, que tinha obras. E as obras, os frutos que essa igreja apresentavam, eram frutos maravilhosos. Porque, olha, o Senhor diz que conhecia as obras e conhecia o amor desta igreja. E não apenas amor, era uma igreja fiel, conhecia a fé desta igreja. E não apenas era uma igreja amorosa, uma igreja fiel, uma igreja que tinha fé, mas também uma igreja que servia, tinha serviço. Ou seja, era uma igreja que pensava também nos outros e não em si mesma apenas. Era uma igreja atuante, era uma igreja que se doava. E não apenas tinha amor, fé, serviço, mas era também uma igreja perseverante. Ou seja, era uma igreja que terminava o que começava. Tem tantas pessoas que começam tantas coisas, mas não terminam. Mas não a igreja de Tiatira. A igreja em Tiatira era uma igreja perseverante. E algo que nos chama atenção é que, além disso, o Senhor diz que as obras que eles fazem, o trabalho deles de agora, é mais numeroso que no início. Ou seja, era uma igreja que estava crescendo, em crescente, o seu trabalho estava progredindo a cada dia. Era uma igreja boa, era uma igreja amorosa, e eu creio que quando Jesus faz um elogio como esse, em primeiro lugar ele está dizendo assim: olha, eu tenho observado isso em você, então continue fazendo, porque isso é bom. Continue fazendo, porque isso é bom. Não ceda às pressões para você voltar atrás. Tem pessoas, eu já vi, às vezes a gente até sente, quando a gente faz determinada coisa boa e a pessoa nos retribui com o mal, aí você faz algo bom de novo e a pessoa novamente retribui com o mal. Qual que é o pensamento que vem na cabeça? Você vai ver a próxima vez. Mas não é isso que o Senhor Jesus está ensinando e nem está elogiando. A gente tem que vencer o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Então era uma igreja perseverante, que servia, uma igreja amorosa, uma igreja que tinha fé, uma igreja que estava firme com o Senhor Jesus. E quando a gente lê o princípio aqui, a gente pensa, não tem o que criticar. O que será que o Senhor vai criticar? O que será que o Senhor vai repreender numa igreja assim? Tão abençoada, tão alegre, a impressão de que dá é essa. Uma igreja ativa, uma igreja em movimento. O que pode ser criticado aqui? Mas a gente percebe que, embora essa igreja tivesse muitas qualidades, Jesus, com os seus olhos como chama de fogo, enxerga tudo e percebe as dificuldades, as deficiências desta igreja. E aí a gente entende, irmãos, que nada passa despercebido pelo Senhor. Não adianta termos uma aparência bacana, não adianta termos uma casca, sermos pintados, bonitos por fora, se de repente por dentro estamos bichados, como uma fruta, que de repente você vê ela por fora, ela está bonita, mas quando você a abre, por dentro ela está podre, está com bichos. Não adianta nós transparecermos algo, mesmo que tenha fundamento em algumas características, mesmo que seja verdadeiro em algumas coisas. Mas sempre há algo em que precisa ser tratado pelo Senhor Jesus Cristo. Sempre há algo em que a gente pode melhorar. Você tem algo na sua vida que você pode melhorar? Você reconhece isso? Você ouve o Espírito Santo falando ao seu coração? Mais do que ouvir, temos colocado em prática aquilo que Deus nos chama a atenção. Porque o Espírito Santo, ele insiste. Ele fala conosco, Ele nos dá tempo para arrepender, para mudar as nossas vidas, e nós precisamos ouvir a sua voz e redirecionar quando estivermos numa direção errada. E aí o Senhor Jesus fala com essa igreja: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza,
não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Alguns problemas nós podemos perceber aqui. Primeiro, aquela igreja tolerava Jezabel. E o que significa dizer que essa mulher era Jezabel? Era uma mulher que se auto-intitulava profetisa. E o que nós entendemos é que talvez o nome dela não fosse realmente Jezabel, mas era uma mulher que apresentava as mesmas atitudes da Jezabel do Antigo Testamento. E quem foi Jezabel no Antigo Testamento? A Bíblia diz que Jezabel foi esposa de Acabe, considerado o pior rei da história de Israel, o rei mais cruel, o pior rei. Jezabel, ela era uma princesa, filha do rei dos Sidônios, e Acabe se casa com essa mulher. Só que era uma mulher terrível, que manipulava o marido. E Jezabel, através dela, foi introduzido em Israel o culto a Baal e a Astarote. Através dessa mulher, da influência dela, foram construídos templos pagãos de adoração a esses deuses pagãos. Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Essa mulher era tão terrível que, por influência dela, Acabe perseguiu os profetas, o Deus vivo, os profetas do Senhor, e os matou. Aos que não matou, eles tiveram que se esconder para que não fossem mortos. Apenas um foi levantado por Deus para afrontá-la, que foi Elias. E aí nós vemos aquele episódio em que Elias desafia os profetas de Baal e fogo cai do céu. E mesmo assim, depois de toda essa situação milagrosa que Deus faz, algo tremendo, Elias tem medo, porque Jezabel manda um recado para ele e fala assim: eu vou te matar, camarada. E aí ele foge. Era uma mulher terrível. Era uma mulher que, através desses cultos pagãos, introduziu a idolatria e a promiscuidade sexual em Israel. O povo se desviou, se afastou de Deus. Foi um período terrível. Mas o juízo de Deus não falhou. Como ela foi avisada, ela foi morta de uma forma terrível, violenta, sem honra. E os cães beberam o sangue dela, que escorria pela rua. Uma morte terrível, para uma mulher terrível. Da mesma forma, em Tiatira, essa mulher estava influenciando os crentes a se misturarem e aceitarem como normal a participação nas festas da comunidade pagã. E por isso os cristãos comiam dos alimentos sacrificados, consagrados aos ídolos, e também participavam dessa promiscuidade, eles também se prostituíam. Ou seja, essa mulher, essa profetisa, chamada de Jezabel, ela fazia o mesmo que Jezabel do Antigo Testamento fez com a nação israelita. Ela influenciava as pessoas para que eles pensassem o famoso não tem nada a ver. Como vimos nas outras cartas, era um problema recorrente nas igrejas. As falsas doutrinas, as heresias, os falsos profetas que se levantavam para pregar, para dizer para aquelas pessoas que não, é normal, isso faz parte do nosso tempo, da nossa sociedade. Não tem problema, afinal de contas, é até bom que nos misturemos. De outra forma, como poderemos trazê-los para Cristo? Qual o problema de festejar juntamente com eles? Qual o problema de nos envolvermos com eles? E dessa forma, os servos de Jesus estavam também se envolvendo com essas doutrinas. Irmãos, que perigo quando não conhecemos a palavra de Deus, que perigo quando não estudamos sistematicamente a palavra de Deus, que perigo quando não analisamos todas as coisas com base na palavra de Deus, que perigo sermos levados por ventos de doutrinas, que perigo as pessoas inventarem doutrinas falsas, que são camufladas, parecem ser verdadeiras, mas não são.
E o texto diz que aqueles homens que o próprio Jesus os chama de servos, os meus servos, estão sendo contaminados. Seria muita inocência da nossa parte pensarmos que esta carta não se aplica aos dias de hoje. Seria inocência da nossa parte pensarmos que falsas doutrinas não vêm sendo pregadas nos dias de hoje. E seria inocência da nossa parte pensarmos que servos de Deus não estejam caindo nestas heresias e doutrinas falsas. E aí começa uma mistura, uma secularização por causa da doutrina dessa mulher, que é muito semelhante à doutrina dos nicolaítas, que vimos semana passada. A doutrina do não tem nada a ver. A doutrina do que sirva-se do que você acha melhor. E aí, irmãos, nós vivemos um verdadeiro banquete gospel. Porque você ouve de tudo. E com certeza você vai ouvir algo que agrada o seu coração e o seu estilo de vida. Com certeza você entra no YouTube e digita lá qualquer coisa. Você vai achar de tudo. Homens de Deus, ou, como essa mulher se auto-intitulava, profetiza, homens que se auto-intitulam homens de Deus, pregando mentiras, e milhares de pessoas seguindo, ouvindo, achando uma bênção. E é complicado. Pastor, como que a gente vai saber quem que é homem de Deus, então quem que não é? De acordo com o que você está falando. Só tem um jeito, irmãos. Se a gente conhecer a palavra de Deus. Se a gente estudar a palavra de Deus. Ah, mas é tão mais maçante um culto onde se faz um estudo como esse. Sim, é mais maçante. Exige um pouco mais da sua atenção. Eu sei que exige. Exige um pouco mais de raciocínio. Sim, exige mais. Mas te alimenta mais. Traz conhecimento. E não entenda que eu estou dizendo que outras formas não tragam conhecimento e não alimentem. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que existem mensagens que não alimentam nada. Só estou dizendo, e é preciso ser dito, como o Senhor Jesus está dizendo a Tiatira, que há mensagens que são mentirosas, que ensinam doutrinas falsas, que tentam trazer à igreja uma secularização, em que você pode se servir do que você acha melhor para você, daquilo que te agrada. E de repente aquilo que não te agrada, que vai mexer na tua rotina, que vai mexer na sua forma de entender a vida, aí você rejeita. Por quê? Porque vai dar trabalho. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita e nos deixada justamente para que tivéssemos a oportunidade de sermos moldados, não segundo o mundo, mas segundo a vontade de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz isso: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para aí sim, aí então, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Do contrário, nós vamos nos servir somente daquilo que nos interessa. E nem sempre aquilo que nos interessa é bom. Se nós formos a um self-service e nos servirmos somente daquilo que é agradável ao paladar, o que você vai colocar no prato? Se você deixar uma criança se servir à vontade, num buffet, onde você tem tudo liberado, comida salgada e também doces, balas, guloseimas, sorvete, picolé, etc.
Eu sei onde que meus filhos iriam. Você já pensou? Meu filho, antes de falar mamãe e papai, ele falou bala. Mas a gente sabe que nem tudo aquilo que é agradável ao paladar faz bem para o nosso organismo. Da mesma forma que nem tudo aquilo que a gente acha que é o melhor para o nosso estilo de vida vai nos fazer bem. Mas a palavra de Deus é a receita, é a dieta que nós precisamos e que nos alimenta de forma perfeita. E se nos alimentarmos da palavra de Deus, nós não vai ter erro. Nós não ficaremos desnutridos. E é por isso que Jesus está dizendo, olha, cuidado com a doutrina de Jezabel. Esse é um problema que se encontrava naquela igreja. Segundo, nós vemos o problema que aqueles irmãos não apenas davam ouvidos, não apenas toleravam, não apenas permitiam que ela ficasse ali na igreja, pregando a mensagem dela, uma mensagem mundana, uma mensagem pagã, mas eles também se envolviam e pecavam. E não é apenas o tolerar, mas é o também se envolver. É o cometer os mesmos pecados. Os servos de Jesus estavam sendo seduzidos e caindo em pecado. Nós entendemos aqui, irmãos, que o pecado ele não pode ser tolerado. Quanto mais tempo o pecado é tolerado, mais estrago ele faz. Mais ele influencia, mais ele cresce, mais o podre cresce para dentro da igreja. Isso é uma responsabilidade que cada um de nós tem. Não só a responsabilidade de lutarmos por nossa vida espiritual, lutarmos contra os nossos pecados, para que possamos viver na presença de Deus, mas também a responsabilidade com a nossa comunidade, para que os meus pecados também não influenciem os meus irmãos, e de repente começa a trazer um estrago, e a afastar as pessoas do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja tolerava o pecado. Não apenas tolerava, mas alguns ali também cometiam os mesmos pecados. E para piorar a situação, um terceiro problema, eles não se arrependiam. O Senhor Jesus disse que, olha, eu dei tempo a ela para que ela se arrependesse. Eu estou dando oportunidade. O Senhor Jesus sempre nos dá a oportunidade de endireitar os nossos passos. Mesmo a essa mulher terrível, o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu dei a ela a oportunidade que se arrependesse. E se Jesus deu a oportunidade, significa que se ela se arrependesse, ele a receberia. Mas o texto diz que ela não quis. Ela não se arrependeu. Ela não quer nada com Deus, mas continua na igreja. Ela não quer nada com Deus. Ela não se arrependeu, mas continua na igreja. Irmãos, é quase um absurdo pensarmos que existem pessoas assim. Pessoas que estão na igreja porque têm a consciência de que não querem caminhar com Deus, mas querem prejudicar outras pessoas. Ou querem disseminar uma doutrina herética. Ou querem arrastar a quantos puder para o lado dela. Como é que pode ter alguém assim? Mas a palavra de Deus está dizendo que tem. E aí, já que Jesus disse que deu a oportunidade para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender, aí Jesus direciona a palavra para os outros. Jesus fala que vai exercer juízo sobre a sua vida. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. E aí o Senhor Jesus vem falar com aqueles que com ela adulteram. Eu vou exercer juízo sobre ela e sobre todos aqueles que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. A advertência não é só para essa mulher. A advertência não é só para Jezabel, mas é também para todos aqueles que estão caindo na lábia dela. E aí, meus irmãos, a gente percebe que a responsabilidade é de cada um. Se a igreja como um todo, que também está sendo advertida, tolera
uma doutrina falsa, uma doutrina errada, já está errado o fato de tolerar. Agora, além da responsabilidade da igreja que deveria ter colocado essa mulher para fora, existe a responsabilidade pessoal. Porque aqueles que com ela estão adulterando, eles têm a responsabilidade sobre a própria vida, de tomar a decisão de não embarcarem na influência dessa mulher. Caso não se arrependam, sofrerão um juízo junto com ela. Versículo 23, matarei os seus filhos, ou os seus discípulos, filhos aqui tem esse sentido de aqueles que estão caminhando com ela, embarcaram na doutrina dela, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7 em diante diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Numa versão atualizadíssima diz assim: não pensem que Deus é bobo, Ele não está de brincadeira. A vida com Deus é coisa séria, irmãos. A palavra de Deus é coisa séria. A mensagem de Deus é coisa séria. E essa responsabilidade é nossa, de cada um olhar para si e ao redor e avaliar como é que está a sua caminhada com Cristo e como é que estão as pessoas que te influenciam e vice-versa. O que Jesus está dizendo aqui é que esses homens que estavam seguindo Jezabel deveriam romper com ela. E aí eu penso que nós precisamos avaliar com quem nós estamos andando, a quem nós estamos ouvindo, a quem nós estamos seguindo, porque a Bíblia é muito clara, a verdade está aí, irmãos. Se estivermos enganados e caminhando, ouvindo pessoas que nos enganam, que ensinam uma doutrina errada, não vai ter desculpa, porque o Senhor está chamando a nossa atenção e está nos dando a oportunidade de mudarmos de vida. Nós precisamos trabalhar a nossa vida cristã, nós precisamos que o Evangelho seja trabalhado nos nossos corações. Vida cristã não é simplesmente levantar a mão, pronto, estou salvo, acabou, não preciso fazer mais nada. Não é. Vida cristã, meu irmão, não é só você colocar o seu dízimo e a sua oferta, pronto, cumprir as minhas obrigações espirituais. Não, salvação não se compra. Santidade não se compra. O que Jesus está falando para essa igreja é que a responsabilidade é de cada um, para que saibam discernir a quem estão seguindo, em quem estão acreditando, e assim possam endireitar a sua vida, e possam caminhar na presença de Deus. E como então, diante disso tudo, venceremos? Quais são as promessas do Senhor para nós? Primeiro, resista ao erro. Resista ao erro. Se há heresia na igreja, se existem falsos profetas, se há engano, se há idolatria, se há imoralidade, pastor, mas isso não foi escrito para aquele tempo? Foi, mas também foi escrito para hoje. E tudo isso há, irmãos. Tudo isso existe. Idolatria. Podemos não adorar na igreja evangélica, adorar santos, imagens, mas adoramos pessoas, adoramos cantores, adoramos pastores, adoramos pessoas que se colocam num patamar acima quase que do próprio Cristo. Isso é idolatria. Ah, se o fulano não for, eu não vou. Isso é idolatria. Nós não podemos agir assim. A imoralidade há de tudo. E aí é nossa responsabilidade, o Senhor está dizendo: tenho contra ti que toleras o erro.
Jesus, em outras palavras, está dizendo àquela igreja: se posicione, não se misture aos que seguem as práticas de Jezabel. Se há na igreja um grupo que tem se desviado, não seja desse grupo. E se você é, arrependa-se e volte para o Senhor. Volte a pensar, irmãos. Volte a pensar. A Bíblia diz que a verdade liberta. Deus não nos chamou para uma fé burra. Deus não nos chamou para vivermos um cristianismo que você não raciocina. Pensa. Leia a Bíblia. Tudo bem que é mais cômodo, às vezes, recebermos palavras prontas, uma direção pronta: oh, meu irmão, faça isso, faça aquilo. Mas não é assim que funciona, irmãos. A gente precisa pegar a palavra e estudar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra e aplicá-la a nós mesmos e pensar: peraí, eu não estou vivendo isso aqui, eu tenho que mudar. Ou então, peraí, eu estou vivendo como Jezabel, eu preciso mudar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é resistir ao erro. É mandá-lo embora. É não aceitá-lo como normal. É tirarmos do nosso vocabulário o tal do não tem nada a ver. Não estou falando também para o outro extremo do legalismo, também não pode nada, não é isso. Mas é nós sermos sensíveis e buscarmos relacionamento com o Espírito Santo, para que quando Ele falar aos nossos corações, a gente aceite. Não é tudo que tem na Bíblia, irmãos. Você não vai ver na Bíblia internet, eu já procurei, não tem, eu acho que não tem. Wi-Fi também nunca achei. Computador, não tem. Não tem. Não tem cerveja na Bíblia, nunca achei também. Não tem vinho, tem gente que relaciona. Nunca vi baralho na Bíblia. Baralho, nunca vi. Tem um monte de coisa no mundo que não tem na Bíblia, as pessoas ficam desesperadas. Ai, meu Deus, e aí, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Meu filho, dobra o joelho e ora e pergunta: Senhor. Agora, seja sensível ao Espírito Santo e aceite aquilo que Ele fala ao seu coração. Há coisas que Deus pede para você, que pode não pedir para mais ninguém. Mas se Ele pedir para você, faça, porque Ele pediu para você. Resista ao erro. Segundo, guardem, conservem aquilo que vocês têm. Versículo 25, tão somente. Vamos ler do 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Olha aí, naquela igreja existiam uns irmãos que não se contaminaram, que permaneceram firmes, fiéis, que estavam ali trabalhando, amando, perdoando, fazendo o trabalho do Senhor. Estavam firmes. O que o Senhor diz a eles? A vocês que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O que nós precisamos fazer, irmãos? Precisamos conservar o que nós temos. Outra carga não colocarei sobre vós, tem o sentido de, eu não vou colocar outro mandamento, outra lei, outro ensinamento. Não, vocês já têm o que vocês precisam. Nós já temos o que nós precisamos, irmãos. Nós temos a palavra de Deus. Nós não precisamos de outro ensinamento, nós não precisamos de invenção de moda, nós não precisamos de coisas de... Eu não preciso trazer água do Jordão para te abençoar. Eu não preciso trazer sal do Mar Morto, nem do Himalaia, nem o rosa, nem o branco, nem o preto. Eu não preciso de coisas mirabolosas, diferentes. Não, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a nossa fé em Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo. Fica firme nessas coisas. Firmem-se naquilo que você já tem. Guardem o amor, a fé, a perseverança. Guardem o serviço. Vocês já estão caminhando na presença de Deus. As suas obras são maiores do que as primeiras. Então percebe, continua. Continua fazendo o trabalho sério e certo que vocês estão fazendo.
Vocês não se contaminaram, então show de bola. Continua firme nesse caminho. Tem lido a Bíblia? Então continua, vai lendo a Bíblia. Tem orado? É isso aí, continuem orando. Às vezes eu fico... Tem coisa que a gente escuta que a gente fala assim, deve ser stand-up, não é possível. Porque tem coisa que é uma invenção de modo que você não acredita, irmãos. Tem umas unções que não dá para... Não dá para entender, não dá para... Não quero ficar citando nada, porque pode ter um sentido pejorativo, mas, irmãos, a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Se nós conhecemos a palavra, nós andamos no caminho certo. Guarda o que você tem, a palavra de Deus. E 3, o que devemos fazer? Colocar nossa esperança na promessa do Senhor Jesus Cristo. Verso 26, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmo 2, o segundo salmo, verso 7, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É um salmo messiânico, é um salmo que faz referência a Cristo. Olha o que está escrito, verso 8: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Verso 9: com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro, ou seja, como um vaso de barro. É o mesmo que está escrito no verso 27. Com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O que Jesus está dizendo que a mesma autoridade que o Senhor Deus deu a ele, o Senhor Jesus compartilha conosco essa autoridade. E a estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã, a glória de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo a essa igreja, Ele está dizendo assim: olha, vale a pena ser fiel, vale a pena não se desviar, vale a pena não trocar toda a minha glória e tudo que eu tenho para você por uma idolatria, por uma doutrina que de repente vai te agradar a alma enquanto você viver nessa terra, mas pode te levar a se perder eternamente. Mesmo que você enfrente dificuldades aí em Tiatira, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja impedido de trabalhar, ainda assim valerá a pena. Ao que vencer, eu vou lhe dar a autoridade e a glória de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos.